Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto. Esta semana tem o Hugo Monteiro, um ex-jogador de futebol e internacional das camadas jovens de Portugal, contemporâneo de Cristiano Ronaldo, que teve uma carreira com passagens pela nossa primeira divisão. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, sobre o pós-futebol. Será uma conversa bastante agradável com o Hugo e espero que gostes. Antes de mais, peço-te que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações. Vamos fazer desta comunidade uma grande comunidade. Todos os amantes de desporto são bem-vindos. Sugestões de novas modalidades, de mais convidados, são sempre bem-vindas. Muito obrigado. Hugo, muito obrigado por teres aceito este convite. Como é que estás? Tudo bem? Está tudo, já não te via para aí desde ontem. Exatamente. Nós somos colegas de trabalho há sensivelmente 6 meses. Antes de avançar para o que vamos falar neste nosso podcast, agradeço mais uma vez por teres aceito este convite. Iremos falar sobre a tua trajetória no futebol, o que o futebol representa para ti, o pós-futebol. Será uma conversa bastante completa. Vou começar pelo início. Qual é a tua primeira memória com uma bola de futebol? Olha, antes de mais, obrigado eu. É um prazer estar aqui. E já vamos falando diariamente e soubemos recentemente que temos alguma coisa em comum, que é o gosto pelo desporto. Eu fui profissional de futebol, mas gosto de vários tipos de desportos, não é só futebol, e acompanho, vou vendo muita coisa, tenho mesmo uma paixão muito grande e pratico desporto desde sempre e isto encaixa na pergunta que tu fizeste porque as minhas primeiras memórias são desde muito pequeno, com 5 6 anos, a jogar futebol lá no bairro. E foi aí que sou filho de pais separados e foi aí que foram falar com a minha mãe e dizer que eu tinha muito jeito para jogar futebol e para ela me inscrever numa escolinha. E foi assim que eu comecei com 5 6 anos a jogar já na altura com miúdos muito mais velhos do que eu e foi aí que eles começaram a perceber que eu tinha jeito para jogar futebol e foram falar com a minha mãe para ela me inscrever. Onde é que começaste? Qual foi o clube em que começaste? Curiosamente, poucas pessoas sabem disso, porque lá está, eu comecei aos 6 e Uhum. comecei nas escolinhas do Porto, Ok. na Constituição. Eu Uhum. sou Eu da zona. também, eu também, eu também estive lá, eu também estive lá. Só estive no último ano de escolinhas, mas estive lá um ano, sim. Eu sou da Antes zona. era o Arthur Baeta, agora é o Dragon Force. Eu sou do tempo que aquilo era pelado. E também eu. Era no pelado, não tinha as condições que tem agora, nada a ver. Eu sou da época, e tu também, em que eu só comecei a jogar na relva, tipo, nos juvenis. Uhum. Não, minto. Comecei a jogar na relva nos iniciados e era só tipo em fases finais, porque as primeiras, normalmente, antigamente, isto agora está tudo muito diferente. E Uhum. depois vamos falando, e eu também tive experiências como treinador, também de formação e tudo, que foi muito mais recente e deu para fazer um comparativo com o meu tempo e com os tempos mais recentes. E lá está, eu quando comecei a jogar, nós íamos à relva, era uma loucura. Não havia sintéticos, não havia nada, era pelados, caías, esfarrapavas todo, ficavas com todo raspado, que até a água só sentias no banho, parecia que dava choque, aquilo ia para caraças. E quando íamos à relva era uma festa, normalmente era nas fases finais. As Exato. fases, era isso que eu ia dizer, porque antigamente nós tínhamos 3 fases, e eu acho que Uhum. foi assim até os Júniors. Não tenho, Uhum. pá, vai haver alguma coisa que eu provavelmente não me vou lembrar tão bem, mas Uhum. tenho quase a certeza que começávamos numa primeira fase que era muito mais fácil, e Uhum. depois passavas à segunda fase, e depois na terceira fase era só 4 equipas. E era aí que decidias o campeonato nacional, era só na última fase com 4 equipas. Normalmente, a maior parte das vezes era na altura, pelo menos na minha altura, agora está diferente, como é lógico, era a maior parte das vezes era Boa Vista, Porto, Benfica, Sporting. E tu tiveste o privilégio de jogar em duas dessas escolas de formação. Eu ia te perguntar um pouco sobre isso, e depois vamos falar dos tempos atuais, mas nos teus primeiros tempos, tu sabes qual foi o momento em que tu sentiste é isto que eu quero ser jogador de futebol? E eu acho que isso já foi muito, desde muito cedo. Agora, se me perguntares quando é que eu percebi que isso era possível, foi um bocadinho mais tarde. Quando eu soube que queria ser jogador de futebol, eu acho que. Lá está, hoje em dia nem tanto, mas no meu tempo eu já, quando era miúdo, queria aquilo. Eu tinha muito Uhum. prazer naquilo. Ia à escola, claro, como é lógico, não é? E nunca na vida vais ouvir eu dizer para não ir para os miúdos não irem à escola. Ia à escola, mas o que eu queria era jogar futebol. Era onde eu tinha a minha maior paixão era jogar futebol. E Uhum. aproveitava todos os intervalos das escolas e das aulas para jogar futebol com amigos, fins de Uhum. semana, aproveitava tudo. Agora, se me perguntares quando é que achaste que era possível, Tiago, eu acho que achei que começou a ficar possível. Eu fui para o Boa Vista aos 15.
no sub-15. E quando eu fui para o Boa Vista aos 15 anos, já praticamente a minha vida foi quase de um atleta profissional. Aos 15 anos começou muito cedo, porquê? Porque se fores numa destas escolas, Boa Vista, Porto, Benfica, Sporting, Guimarães, Braga, a partir de uma certa idade, alguns miúdos já começam a ganhar dinheiro, a exigência é muito grande, eles começam a perspectivar, claro que eu joguei com muitos nos Júniores, e tu já sabes, e provavelmente vamos falar disso. Joguei com muitos nos Júniors, onde fomos campeões nacionais, no Boa Vista, que não foram, o Boa Vista não foi muitas vezes campeão nacional, acho que foi umas 4 vezes, nacional de primeira divisão. A minha equipa foi a última, fomos e poucos jogadores foram profissionais, quer dizer, alguns foram profissionais. Provavelmente, eu sei que tu conheces um, porque já falámos sobre isso, mas se não fosse de conheceres pessoalmente, provavelmente por outros meios, tu provavelmente ias conhecer um que jogou comigo nos Júniors e fomos campeões nacionais. Provavelmente não ias conhecer, se for por teres visto jogar, provavelmente não vais conhecer ninguém. Conheces um porque conheces pessoalmente. Ou seja, eu digo-te que comecei a perceber, e hoje em dia, e no meu tempo, dava para tu teres mais ou menos alguma noção, mas tu podias te perder pelo caminho. Muitos perderam pelo caminho. Agora, o que eu estava a tentar dizer era, nós éramos tratados como profissionais a partir dos 15 anos. Eu comecei a ir à seleção nacional, comecei a treinava todos os dias. Eu ainda me lembro, se eu faltasse algum treino, os diretores iam à minha casa. Comecei a ganhar dinheiro relativamente cedo, a ganhar algum, claro que não era muito, mas a ganhar algum. No meu tempo ainda era mais difícil ganhar dinheiro, eram só alguns que ganhavam, e juntando isso tudo, o seres tratado como um profissional, o ganhares algum dinheiro desde miúdo, o ir às seleções nacionais, treinar todos os dias, isso é uma vida de profissional. No Não, meu, sem eu não, dúvida, concordo plenamente. E o eu não, nível de exigência, não é? O nível de exigência, exatamente. só essa questão dos diretores. Eu acho que isso sempre é muito importante. A formação é fundamental e nós estamos a ver o que é que uma boa formação faz. Tivemos campeões europeus e campeões mundiais de sub-17 recentemente, pela primeira vez. Eu acho que tem muito a ver também com as lideranças. É exatamente isso que eu te ia perguntar em relação ao teu processo da formação. Antes de entrarmos na questão do Campeonato Nacional de Júniores, qual é que tu sentes, para além desse treinador que te fez campeão nacional de Júniores e foi a última geração a ser campeão nacional de Júniores pelo Boa Vista, qual é que sentes que foi o treinador que melhor entendeu o teu futebol na formação? O meu futebol eu acho que não era se calhar o mais adequado para a equipa onde eu joguei mais tempo, onde eu comecei, onde eu me lancei, onde eu apareci. Porque é bem reconhecido que a equipa onde eu joguei, onde eu apareci, onde eu comecei como profissional, era uma equipa de garra, era uma equipa de trabalho, era uma equipa de luta, era uma equipa daquelas que tu conhecias. Se eu te falar Boa Vista, o que é que te lembras do Boa Vista, das equipas principais de Boa Vista? Futebol rasgadinho, muita intensidade, muita pressão sobre o portador da bola, essas coisas. Exatamente. Yeah. Jogadores trabalhadores que Sim. corriam bastante, que iam ao choque, essas coisas todas. E eu acho que era, nem é bom nem é mau, nem é melhor nem pior, é diferente. Eu era diferente, era muito mais tecnicista. E era se calhar não. Isto não é. Eu cheguei a uma altura da minha vida em que não foi só culpa de toda a gente e eu não estou isento de culpas. Eu podia ter tido uma carreira muito melhor, tinha potencial para ter uma carreira muito melhor do que a que tive. Uh, Foi o que foi, já passou, mas a partir de certo momento eu também tive que pensar que se tu passares a vida toda a culpar os outros, então não vais aprender nada. Hoje em dia tudo serve para aprender, eu aprendi muito, aprendi com tudo o que aconteceu e provavelmente eu é que teria que me adaptar, eu teria que ter feito as coisas diferentes. Mesmo assim ainda tive algum sucesso, consegui ser profissional até durante 12, 13 anos, 14 anos, sem contar isso da parte da formação, mas a equipa onde eu apareci era muito assim, e bem, e foi campeão nacional, não é? Foi. Quantas equipas podes dizer que foram campeões nacionais? E o Boa Vista foi. Em termos de marcar de treinadores, não tenho. Acho que todos eles foram importantes de diferentes formas, de diferentes maneiras. Uh, e a outra coisa que foi acho que, mas isso faz parte da idade. A maturidade que tu tens muito mais tarde, se tu tivesses quando eras mais novo, não, as coisas eram diferentes, mas isso é como tudo, não Como dá é para óbvio. não dá para fazer. Então, hoje em dia foi muito engraçado porque eu tive a perspectiva depois de ter alguns trabalhos, algumas experiências como treinador, não principal, mas como treinador adjunto, e consegui perceber o que é que eles na altura queriam de mim que se calhar eu não dei, percebes? Tipo, é bom isso, é importante e para te dar um exemplo, eu tive um treinador que sempre foi muito exigente
um bocadinho parecido com o Boa Vista, mas noutra fase, no Arouca, muito mais tarde, na segunda liga. Tive um treinador que era muito mais exigente e eu tinha dificuldades porque eu era, lá está, é o que eu te digo, eu era um jogador muito tecnicista. Se calhar o que tu fazias com 2, 3 toques e com esforço eu fazia muito fácil só um toque. Pá, mas nem toda a gente apreciava isso. Se calhar eu também tinha isso, mas não corria atrás deles como os outros corriam. E depois o treinador, o estilo de treinador, não é? Eu sou um treinador que era um jogador que lute mais, se calhar prescindo da parte mais técnica e prefere um jogador muito mais físico e mais lutador. É ele que está ali, é o lugar dele que está em causa, porque se não ganhar jogos é ele que é o primeiro a ser mandado embora, normalmente é o treinador. E foi engraçado isso para eu entender, porque eu tive um treinador que na minha carreira como jogador eu não gostava tanto, tive bastantes problemas com ele, e depois fui fazer o estágio nível 2 com ele. E foi muito bom perceber, sim, foi muito bom perceber como é que ele Uau, era. quero saber essa história. Sim, tipo, tu quando tens a visão de um lado só, tipo, tu só tens a... Sim, se tens a visão só de jogador, não Exato. sabes o. Sim, E isso é foi normal. espetacular para mim, juro, Tiago, foi espetacular para mim. E eu depois perceber que esse treinador que eu até tive bastantes problemas, como treinador, eu como jogador dele, tivemos bastantes problemas e alguns atritos. E depois eu fui, mais tarde, ter a experiência de ser tipo colega dele, entre aspas. Eu estava a fazer o estágio, mas fui colega dele e perceber que era completamente diferente. Tipo, foi um choque para mim perceber que eu tive muitos problemas com ele, mas ele era uma pessoa espetacular. Agora, a forma dele de lidar, de liderar, do treino, de trabalhar Sim, sim, sim. para connosco, os jogadores, era completamente diferente para com os colegas de trabalho, tipo os adjuntos dele. Eu, no fundo, fui um bocadinho adjunto dele durante algum tempo. Pá, foi Mas tu espetacular. achas que ele era, e não precisamos entrar em nomes, mas achas que esse treinador abusava da agressividade com os jogadores? É isso que estás a querer dizer? Eu apanhei. Agressividade, não estou a dizer só física, agressividade verbal, agressividade no comportamento, para tirar o melhor. Porque às vezes eu estava a dizer isto porquê? Porque eu tive um convidado, nós estávamos a falar sobre isso, ele é presidente de um clube de basquetebol, é diferente, mas uma das coisas que eu admirei muito que ele disse é que nós estamos numa nova geração, mas o tipo de líder que eu sempre fui também nunca foi aquele líder de achar que é tudo à lei do grito. Estás a ver? Que vou tirar o melhor do atleta por berrar mais ou percebes? Por ser mais incisivo naquilo que estou a dizer. Por isso é que eu te estava a perguntar. Porque uma das coisas que tu estavas a dizer anteriormente, e eu percebi, é que tu agora não é arrependes, mas fazes-te um próprio meia-culpa, percebes que havia determinadas situações em que devias ter sido mais flexível, devias, nem digo ser mais humilde, mas ouvires mais das pessoas que queriam o teu bem e queriam que tu evoluísses. Tu sentes que esse treinador, a maneira dele estar no futebol, a maneira como ele vivia intensamente o futebol, era por isso que ele falava assim e lidava assim com os jogadores? Claro, completamente. E eu acho que tu Uhum, falaste bem, uhum. disseste bem, acho que fizeste um bom resumo. Não tanto pela parte da humildade, acho que não tem tanto a ver com a humildade, tem a ver. Não era falta de humildade que eu tinha, nunca foi falta de humildade. Eu acho que sou até bastante humilde. Acho que é mais por o feitio. O meu feitio não é falta de humildade, o meu feitio era mais. Eu era um bocado irreverente, o que era bom dentro do campo em algumas situações, porque até determinada altura da minha carreira eu era conhecido por isso, porque eu ia muito para Ias para cima. cima, Uhum, fintava, e os meus colegas muitas vezes até. Provavelmente íamos entrar neste assunto mais tarde. Eu comecei a uhum, ser chamado à equipa principal do Boa Vista bastante cedo, ainda era uhum, júnior, país júnior de primeiro ano, e comecei a uhum. ser chamado várias vezes aos séniores. E eles gostavam muito na altura, elogiavam muito porque eu era um miúdo e era irreverente. Porquê? Porque eu ia para cima, se perdesse a bola, eu a seguir, se tivesse que ir para cima, ia para cima outra vez. Eu não tinha numa canhava, não tinha medo, era esse tipo de irreverência, mas eu também tinha um feitio um bocado complicado, era sei lá, era não tanto por humildade, mas Uhum, resumiste espetacularmente bem. Acho que só não era uma questão de humildade, era uma questão de feitio, era uma uhum, questão de ter ali alguma coisa que eu se calhar também podia ter outro tipo de acompanhamento, se calhar nunca tive. E eu próprio, como tu dizes, e claro, se tu não deres, não te culpas a ti próprio, não assumis alguma culpa ou alguma porcentagem da culpa, não pode ser só culpa dos outros. Mas acho que resumiste muito bem isso. Apenas não foi a questão da humildade, mas sim o meu feitio, que não me permitiu, provavelmente, adaptar-me, ser flexível, como tu disseste. Isso aí é importante. Se calhar, às vezes, um bocadinho de acompanhamento eu tinha-me ajudado bastante.
Mas era isso que eu te ia perguntar, porque a ideia que eu tenho 38, tens 40, somos praticamente contemporâneos. A ideia que eu tenho é que na minha altura os escalões de formação de Boa Vista estavam bastante profissionalizados, ou seja, eu pensei que vocês tinham algum tipo de acompanhamento no vosso crescimento para que depois, quando vocês chegassem a séniores, conseguissem já ter limado essas arestas, porque o que tu estás-me a dizer agora é que não tiveste sentes que não tiveste o acompanhamento que devias ter tido, mas não havia uma estrutura ou tu não quiseste recorrer a essa estrutura? Não, o Boa Vista era simplesmente, houve uma fase que o Boa Vista era simplesmente a melhor escola do país. Sim, Não vamos ter dúvidas sobre isso. Houve uma fase em que a seleção A e as três equipas maiores em Portugal tinham vários jogadores formados do Boa Vista: João Pinto, Petit, Nuno Gomes, Raul Meireles, Raul Meireles, Bozingua. Bozingua, que alguns deles até conheci pessoalmente. O Boa Vista sempre foi das melhores escolas do país, sem dúvida alguma. Até certo ponto. Eu acho que apanhei a fase que o Boa Vista começou a cair um bocadinho em tudo. Porque tu sabes bem que quando a equipa principal cai, vai tudo Sim. durante muito tempo em Portugal. Eu acho que é uma questão dos tempos. E as coisas vão Uhum. mudando e as pessoas vão evoluindo, as coisas vão evoluindo. E durante algum tempo em Portugal, não sei agora como é que está, porque eu estou um bocadinho mais afastado, o que interessava era a equipa A, era o foco principal. E depois, se a equipa A estivesse bem, toda a estrutura por aí abaixo ia estar bem. E o Boa Vista, durante muito tempo, foi uma equipa bastante organizada e bastante profissional e lutavam para ter as melhores condições possíveis. Nem sempre não tínhamos as condições que o Porto, Benfica e Sporting tinham, mas dentro das condições que nos davam, nós éramos muito fortes, muito competitivos e por isso é que lutávamos quase todos os anos pelo título. Na formação, se nós não fôssemos à fase final, era uma má época. Era uma má época para nós. Eu, em todos os escalões, fui a fases finais. Tanto que cheguei a ser campeão nacional quando era de primeiro ano a jogar na equipa de segundo ano. Antigamente nós usávamos mais essa expressão do que agora usa-se mais o sub-18, Uhum. sub-19. Uhum. E o Boa Vista era simplesmente incrível. Quando falo em acompanhamento, provavelmente era. Pá, as pessoas não podem. Num grupo, trabalhas numa empresa, não podes andar sempre atrás de uma pessoa, não, é? Não podes. Sim, sim, não, é óbvio, sim. Não é aquele trabalho de babysitting, eu estou a perceber o que estás a Dentro, dizer. sim, dentro Era no do. sentido de mentoria, de teres um. Eu ia te perguntar isso, porque é Mas tu assim, sabes. imagina. Sim, desculpa. Diz. Tu sabes que nessa fase não era muito comum isso. Pois eu sei. É isso que eu estou a dizer, ou seja, são fases completamente diferentes. Eu percebo. Diferentes. Sim, sim, sim. Nós Imagina, estamos. eu estive a ver agora, e desculpa estar-te a interromper, eu Sim, estive a sim. ver agora, o Mateus Mide assinou com a Polaris, que é uma empresa do Jorge Mendes. O Mateus Mide foi considerado o melhor jogador do Campeonato do Mundo Sub-17 e vai ter um acompanhamento que muitos jogadores não queriam ter, e mesmo não é necessário ser um Mateus Mide. Qualquer jogador de um escalão de formação, mesmo o clube mais pequeno, já tem ali, já dá uma importância muito grande à parte da formação cívica e de acompanhar os miúdos para que eles não se percam e não sei o Sim. quê. E era exatamente isso que eu te ia perguntar. Ou seja, voltando um pouco atrás no teu Campeonato Nacional de Júniores, porque acho que é um marco muito importante da tua carreira, qual é que tu achas que era o segredo dessa equipa para além dessa intensidade competitiva? O que é que vos distinguia? O que é que vos fez campeões nacionais? Eu acho que às vezes eu ouço muita gente falar que dar-se toda a gente bem, nós tínhamos um grupo espetacular, claro que sim, éramos bastante unidos. eh, Acho que conseguiram juntar ali boas individualidades que fizeram um grupo forte. E às vezes tu já viste casos e já vi, provavelmente também já ouviste ou já viste o Ronaldo falar que o Ronaldo ganhou tudo, um dos melhores jogadores da história de futebol, e ele uma vez falou sobre o Real Madrid e disse: Eu não preciso ir jantar à casa de ninguém para depois dentro do campo funcionar. Opa, Concordo. às vezes nós por acaso dávamos todos bem e éramos um grupo muito unido, espetacular. Só que foi o juntar uma equipa de várias individualidades que fizeram um grupo forte. Dentro do campo éramos bons, jogávamos bem, tudo bateu certo e conseguimos ser eram, campeões. eram solidários, corriam uns pelos outros, não é? Tudo. Era muito importante. Antes de passar para a transição das seleções jovens e de quando é chamado para a equipa principal de Boa Vista, queria-te fazer uma pergunta, já tinha falado contigo isso ontem. Porquê é que tu achas ou o que é que tu achas que contribuiu para que o Hélder Calvinho não tenha chegado ao potencial que lhe atribuíam? Eu estou a dizer isto porquê?
Eu a primeira vez que ouvi falar no Cristiano Ronaldo, lembro-me foi numa seleção jovem qualquer, já não me recordo, sub-16 ou sub-17, e o Helder Calvinho jogava nessa equipa. E eu, a primeira vez que eu o vi jogar foi da televisão, e eu pensei, fogo, este miúdo parece o Dani, aquele que jogou no Benfica, no Atlético de Madrid, no Ajax e assim. E eu achava que ele ia mesmo dar jogador e que ia ser alguém muito importante e alguém que poderia ser titular na seleção nacional e tudo mais. Tu que jogaste muitos anos com ele, porque é que tu achas que ele não conseguiu dar esse passo quando chegou ao futebol sénior? Pá, eu acho que não tem assim um motivo. Também era injusto. Eu posso falar de mim, Uhum. posso ter uma opinião mais ou menos, mas era injusto eu atribuir alguma coisa à falta de sucesso. Acho que é um conjunto de fatores. Provavelmente é isso que eu estava a dizer há um bocado, e nunca nunca eu quero ser mal interpretado. Acho que, e era um assunto que eu, quando soube que íamos falar, não é? É normal, tu começas a pensar. Andei um tempo afastado de futebol e mesmo de próprio pensamento, andei um bocado afastado, e tu puseste-me claro a pensar, porque combinámos falar e ter uma conversa, e puseste-me a pensar. Ainda ontem te mandei também mensagem porque estava a caminhar, simplesmente a caminhar na rua, e lembrei-me de uma história porque passei num hotel, que foi o hotel onde eu fiz o primeiro estágio, a primeira vez que fui chamado para a equipa principal, e lembrei-me disso, até falei contigo. Na questão da questão e lembrei-me dessa história, é isso que eu ia dizer, lembrei-me dessa história também. Nós fomos, e falei isso contigo no início, mal começámos a falar, nós fomos campeões nacionais de júniores, sub-19, que é a última fase antes de seres sénior, Uhum. onde muitos já são profissionais e com contratos profissionais e já Uhum. tinham treinado com séniores e já tinham jogado pelos séniores e tudo. E disse-te, nós fomos campeões nacionais e tu provavelmente conheces um jogador de ter visto a jogar. E tirando o exemplo que me falaste agora, porque tu conheces provavelmente de outras andanças, por outras formas, mas eu vou-te dizer um jogador que provavelmente não, foi o que teve a carreira melhor, mas mesmo assim não foi uma carreira fora de série. Tínhamos potencial e tínhamos jogadores com potencial para ter feito carreiras muito, muito boas a um bom nível. Pá, o que é que falhou? Não sei, se calhar às vezes os tempos eram outros. Tiago, basta tu simplesmente apanhares uma equipa onde naquele momento exato não estão a apostar tanto na formação como vão apostar noutras alturas. Há pouco tempo atrás, o Boa Vista, por necessidade, teve que apostar na formação e quase, sei lá, já não sei dizer quantos, mas há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, o Boa Vista, como não tinha condições financeiras, não podia contratar por isto, por aquilo, teve que obrigatoriamente pôr os júniores a jogar. Mas Imagina eu, que. eu ia-te, mas eu ia-te fazer essa pergunta, porque isso acontece em Portugal, mas não se vê noutros países. Eu estou a dizer isto porque o Barcelona não deixa de ser uma equipa competitiva e não deixa de apostar em jogadores da formação, percebes? Ou seja, eu também acho que aquela ideia de que o que vem de fora é melhor, também acho que é uma ideia bastante redutora. Porque, por exemplo, o Sporting sempre teve jogadores de formação. Claro que não ganham sempre, mas ganham muito, ganham coisas importantes. A equipa que é campeã com o Boloni, com o Quaresma, com o Jardel e não sei o quê. Há muitos jogadores da formação de Sporting naquele, Havia o naquele plantel. Quaresma, o Rubiana, Exatamente, sim, 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 ou seja, percebes? Ou seja, mas é isso que eu ah, estava a dizer. É tipo, a equipa, a estrutura, são uhum, pessoas. As sem pessoas, dúvida, que, claro. as pessoas que tomam decisões, se naquele momento foram alguém que prefere contratar mais fora do que apostar Uhum. na formação, tu podes perder ali vários talentos. Porque eu também não sou a favor de ter que apostar na formação só porque sim. Claro, isso é óbvio, tem que ter Agora, talento e qualidade, como é óbvio, claro que exatamente. sim. Agora, se tiveres talento, se tiveres qualidade, se tiveres uma equipa campeã nacional de júniores, certamente vais ter. E o Boa Vista não é. O Boa Vista foi apostando. Agora, o apostando como? Foi apostando, foi. Todos os anos ficava um ou dois na equipa principal. eh, Sei lá, foi dando algumas. Emprestando outras equipas, não é? Com Sim, mais se competitivo. calhar, se calhar faltou um bocadinho. Eu falo por Do mim, trajeto, sim, pelo sim, meu sim. exemplo, pela minha vivência. Se calhar faltou um bocadinho apostar mais no tempo de jogo, em deixar jogar. Sabes bem que é difícil, se calhar não vai calhar primeiro, à primeira não vai calhar bem, à segunda não vai calhar bem, e às vezes, quantos jogadores tu conheces que viste jogar a primeira vez e disseste, fosse este rapaz não sabe dar um chute na bola, mas foram dando mais oportunidades e se calhar as coisas vão começando a aparecer e tu vais começando a perceber, não, se calhar ele até tem valor. Se calhar só faltou um bocadinho isso, apostar mais constantemente na pessoa, dar mais confiança. Porque nota-se que, é isso que estávamos a falar, da minha equipa nacional de júniores, tu conheces um jogador que é o Diogo Valente, que jogou no Boa Vista e foi para o Porto. Se conheces, acho que deves Uhum, conhecer. claro, sim, 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 sim. Agora,
de resto, e o Diogo Valente na formação provavelmente foi algumas vezes às seleções, mas não era daqueles jogadores que ia constantemente. E fez uma carreira espetacular e eu fico Não, não, feliz. não, imagina, é isso que eu estou a dizer, ou seja, o facto de ter sido um grande jogador na formação, aliás, eu lembro-me perfeitamente que eu fui ver um jogo do Campeonato Nacional de Júniores, e o melhor jogador que eu vi na formação, cheguei a comentar isso contigo também, foi o Fábio Paim. Estás a ver? Tipo, e o próprio Cristiano Ronaldo disse que havia um que era melhor que ele e falava no Paim. O Paim, com 16 anos, ganhava 6 mil euros naquela altura, né? Sim. E isso fez com que ele se perdesse. Pois foi o que aconteceu. Muitas coisas. Foi para as captações do Chelsea, esteve lá e fez as neiras, enfim, mil e uma coisas. Mas isto para dizer que ele se perdeu. Mas isso, o facto de teres tido, e eu dou sempre o exemplo do João Moutinho. O João Moutinho, quando naquela seleção que era que foi campeã europeia de sub-17 com Eu não geração sei se Paulo ele Machado, foi, Márcio eu não sei Souza, se ele foi. Foi? foi, ele era suplente. Ah, Só que ok. ele era suplente, percebes? Ou seja, ele era suplente e teve uma carreira melhor do que aqueles que eram titulares naquele momento. E isso eu concordo contigo, ou seja, se não é dada a oportunidade, tu não consegues potenciar o jogador. Se o jogador só treinar e não jogar, não há. Não, ou seja, e tu sabes disso A perfeitamente, confiança o dele treino muda. não é o jogo, não A é? O confiança dele jogo muda se tu tiveres. completamente. E eu sei pela experiência que tenho e pelo que fui vendo, Sim. e podemos falar aqui de montes de casos. O João Moutinho, provavelmente, lá está, tens aí dois ou três nessa geração do Sporting, e eu estou à vontade para falar, até porque eu acho que o João Moutinho ia algumas vezes à seleção, mas lá está, não era aquele jogador que ia sempre, não era aquele Não. titular indiscutível, Uhum. porque essa geração é só um ano mais nova do que eu, e eu Uhum. apanho os melhores. 86. Os Sim, melhores, exatamente. os melhores todos eles vieram à minha seleção, aos mais velhos. Acontecia muito isso. Havia 4 5 que eu te posso dizer que cheguei a jogar com e a treinar com, que foi Miguel Veloso, Paulo Machado, Ivanildo, Vieirinha, o Márcio Souza, que era o Maradona. Provavelmente houve o guarda-redes, esqueci-me o nome, mas Mário também o guarda-redes. Felgueiras. Mário Felgueiras, exatamente, obrigado. Houve vários que provavelmente estou-me a esquecer de algum. E o João Moutinho eu nunca sequer conheci, porque ele nunca sequer veio à minha seleção. Ou seja, que eu era um ano mais velho. Mas lá está. E tocaste num ponto que nós podemos falar. Tiago, basta tu. Imagina a minha equipa de Boa Vista não foi campeão nacional. E isso aconteceu no Sporting. Eu não sei se eles foram campeões nacionais ou não. Eu, entretanto, subi a sénior e também não fui acompanhar sempre. O que é que aconteceu no Sporting nesse ano, ou passado pouco tempo? O treinador deles, dos Júniors, assumiu a equipa principal, que era o Paulo Bento. Paulo Bento tinha sido Uhum. treinador de uma certa Uhum. geração nos Uhum. Júniors. Uhum. Então ele já os conhecia, é fácil, não é? Facilmente Miguel Veloso, João Moutinho. Sim, 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 eu estou a perceber o que estás a dizer. Sim, sim. Percebeste? O Guardiola, o grande ano do Guardiola, é ele depois de estar ele treinou aqueles miúdos todos, à exceção do Messi na canteira do Barcelona. Às Portanto, vezes, sim, às sim, vezes sim. é essa pontinha de sorte. Imagina que o meu treinador de Júniors tinha sido treinador dos Séniores. Se calhar podia ter Conhecia sido perfeitamente as tuas características e as apostava minhas mais e em a, e ti. a de outros E a colegas, dos estás a todos os perceber? colegas, claro que Às sim. vezes, às vezes o sucesso ou o sucesso maior e menor é um pormenor. E isto é um pormenor, não é? Tu tens um treinador teu de júniores onde foste feliz, onde mostraste, onde ele sabe o que tu és, sabe, mesmo que não tenhas, sabe o teu potencial, é suficiente. Ele, no momento que assume uma equipa principal, é muito mais fácil para ele e para ti. É aquela pontinha de sorte que pode mudar toda a tua carreira, certo? Às vezes é isso. Completamente. Não quer dizer que o Miguel Veloso, pela carreira que teve, não possam ter havido outros com mais potencial. Pá, só que se calhar não tiveram uma pontinha de sorte, não tirando o mérito a toda a gente que não é. Tem a oportunidade, depois é preciso mostrar isso tudo. Não, eu percebo o que estás a dizer. Não Eu entendo tirando, perfeitamente o que estás a exato, não dizer, sim. tirando mérito a ninguém. Às vezes é Sim. uma questão de sorte, estás no sítio certo, na O hora certa. momento, é É o exatamente o que eu estou a momento dizer. O futebol é muito o momento, eu e, concordo depois plenamente aproveitar, contigo. depois é aproveitar o momento, depois é Sim, mérito sim, sim, teu. sim, 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 sim. E eu dou sempre este exemplo. Apesar dele não ter tido uma carreira extraordinária, não ter feito uma época incrível e ter sido uma barca de espanhóis aquela época no Porto, o Lopetegui apostou no Ruben Neves. Ele tinha 17 anos. Ou seja, há sempre um treinador que vê ali e tem coragem para lançar. O Schmidt lançou o João Neves. Você pode dizer, mas era inevitável que ele lançasse. É preciso ter coragem. O Rui Vitória Claro. lançou o Renato Sanches. Ou seja, há determinados treinadores que assumem o risco, um risco calculado, muitas vezes, obviamente, depois de o verem e de testarem,
mas eu acho isso, eu acho que um grande coletivo é uma mescla de experiência e juventude. Nem podes ter uma equipa só veterana, nem podes ter uma equipa só de miúdos. Por isso é que eu acho que as grandes equipas do futebol mundial eram uma mescla ali de experiência e juventude. Eu ia voltar um pouco só atrás para a tua chegada ao futebol profissional. Tu ontem partilhaste comigo essa história e eu quero que tu partilhes aqui comigo como é que foi o momento de tu ser chamado à equipa principal do Boa Vista. Eu já tinha sido chamado para treinos e eu lembro-me que a primeira vez que fui chamado à equipa principal, eu acho que ainda era júnior de primeiro ano, era sub-18 ainda. E Uhum. fiz um treino ou outro com a equipa principal. E no ano seguinte, depois de termos sido campeões, e eles até eles estavam, eu lembro-me que eles estavam a tentar a incorporar uma situação que era todas as semanas ia um ou dois treinar com a equipa principal. E iam Uhum. variar bastante, mas chegou um momento em que eles não variaram muito. Fui mais eu e um colega meu que era ponta-lança, que era brasileiro, que foi, Uhum. se não estou em erro, pelo menos da equipa foi duas vezes o melhor marcador. Provavelmente foi o melhor marcador do campeonato nacional e nunca chegou a ir aos séniores, chegou a entrar um jogo, mas nunca chegou a fazer parte do plantel, acho eu, durante um ano completo. E nós já éramos chamados, durante a época já éramos chamados, e entretanto nos Júniores fomos fazer um torneio à França e fomos de autocarro, demorámos 24 horas a chegar lá. E começámos o torneio, jogámos, já não me lembro quantos jogos jogámos, eu sei que ainda tenho fotos desse torneio e eu estou equipado e eu até estava com a braçadeira de capitão. Um amigo meu nessa altura partilhou uma foto e eu estou lá. E houve um dia que o treinador reuniu toda a gente no final do dia e coisas normais podem acontecer numa equipa, pode acontecer numa empresa. O teu Uhum. superior, o teu líder quer falar com a equipa, junta a equipa e fala. E foi Uhum. isso, ele juntou a equipa para falar, ninguém sabia o que é que se passava. E ele disse que a equipa principal tinha falado para eu e esse meu colega, que era o Paulo Gomes, um avançado brasileiro, tínhamos que regressar ao Porto porque estávamos a ser precisos na equipa principal. E então voltámos de avião. Em vez de voltar de autocarro ou de carro, voltámos de avião. E nessa semana fizemos os treinos e fomos os dois convocados e eu fui para o banco e eu acho que o Paulo não, porque até partilhei a foto contigo. O Paulo ficou de fora da convocatória e ganhámos. E esse jogo foi contra o Sporting. Eu tinha 17, 18 anos e lembro-me de estar no jogo e um ambiente espetacular, muita gente do Sporting também, e nós ganhámos esse jogo por 2-1. E ontem eu até partilhei contigo, porque ao passar ali na Avenida da Boa Vista, lembrei-me que aquilo tinha sido o hotel que eu fiz o primeiro estágio quando fui chamado à equipa principal. Foi aí. Quem foi o treinador que te lançou? O treinador que me chamou foi João Pacheco. Ah, nem sabia. Eu pensei que o Jaime tinha saído pouco tempo depois de ser campeão nacional. Eu tinha essa ideia, por acaso. Ah, mas não, Ele andou, ele andou é na numa época em que fase. vocês chegam às meias finais da Liga Europa, não é? Da Taça UEFA, não é? Não, não, foi mais tarde. Eu aí ainda era É? mais novo. Não, Ok. não, não foi nessa altura. O Jaime Pacheco foi campeão em 2000, 2001 e eu Uhum. era, sei lá, Tinha... isto foi em Sim, sim, sim. 2004. Isso foi em Sim. 2004 quando eu fui chamado, 2000, 2001. Nessas idades, 3 4 anos, faz uma diferença muito grande. Pois É a faz. diferença de eu ser sub-15 para eu ser sub-20. É uma Sim. diferença grande. E o Jaime Pacheco saiu, voltou, andou assim um período, até comigo. Eu fui chamado por ele nessa primeira convocatória. No ano a seguir ele ficou, eu tive um ano emprestado. Ele saiu, eu voltei. Apanhei o Carlos Brito uma época inteira. No ano seguinte apanhei um treinador chamado Petrovic, não sei se conhece, acho que era sérvio, mas ele teve pouco tempo. Ele foi despedido num jogo em casa, que levámos 3 ou 4 do Nacional da Madeira. Assumiu o. Teve um treinador interino que assumiu a equipa e depois voltou o Jaime Pacheco. E apanhei o Jaime Pacheco mais tipo uma época e meia. O Como é que é treinador, trabalhar com o deixa-me só Pacheco? dizer já agora, o Diz. treinador que eu até me dou bem com ele, o Uhum. treinador que assumiu interinamente foi o Pedro Barney, que também foi uma Aham. glória do Boa Uma Vista, jogou no glória de Boa Vista, Sporting, sim, sim, anos e 90, eu, sim, sim, sim. e eu não podia esquecer desse nome porque eu dou-me bem com ele, dava-me bem com ele na altura. Ele era adjunto do Petrovic e entrava nas peladas e dizia que me ia marcar e não sei o quê, e que O me ia dar Barney porrada. é um jogador histórico. Falar de Boa É, Vista é falar de Pedro Bardi, e sem como dúvida alguma. pessoa, espetacular, sempre passo por ele, cumprimento, dou-me super bem com ele. Eu já estive a tirar o curso de treinador e era ele que estava a dar essa aula, também foi online na altura. É uma pessoa espetacular, eu não podia esquecer dele. Então foi ele que assumiu. Entretanto, para dizer isto, que o Jaime Pacheco saiu e voltou algumas vezes no Boa Vista.
Já entendi, já estava, fiquei um bocado perdido assim na carreira do Jaime. Como é que é trabalhar com o Jaime Pacheco? O que é que tu aprendeste do Jaime Pacheco? Pá, o Jean Pacheco lá está, eu apanhei muito desses treinadores que eram mais intensos. Jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, é uma coisa que eu também valorizo muito. Se calhar na altura gostava um bocadinho mais, porque eu era um bocado também mal feitio, Manguela, sabes, aquele jogador tecnicista Uhum. armado e não gostava de correr muito e tal, e eles estavam-me sempre a dar na cabeça. Pá, mas é um treinador que foi campeão nacional com o Boa Vista, meu. O que é que há para dizer sobre isso? Então lá, E chegou à ficou. final, ganhou uma taça do Rei com o Mallorca, se não me Não, e engano. chegou à meia Portanto, final da Liga Europa. sim, 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 Só sim. perdi, e não foi à final porque foi eu, lembro-me que eu fui eu. Curiosamente, eu sou Com o dali da Celtic. zona, eu sou dali de perto, eu sou de Francos. Uhum, Eu, quando era miúdo, não ia ver os jogos ao Dragão, ia ver os jogos ao Bessa, que era ali ao lado, uhum, com os meus amigos. Tenho muitos amigos de infância que são boavisteiros mesmo. uhum. E depois, mais tarde, de jogar naquele estádio, e eu fui ver jogos como adepto. E eu lembro-me que esse jogo, quem marcou o golo foi o Larsen, Sim, certo? O avançado, e ele chutou mal a bola. eu E sei. Eu foi a, lembro-me desse gol. eu lembro também, foi a acabar o jogo, ele pegou mal na bola e marcou o gol. É daqueles lances em que, epá, é o futebol é assim, não Nesse vale a ano, pena. nesse ano foi o Porto que ganhou, foi à final com o Sim, Celtic. com o Celtic 3-2, a final de 3-2. Sevilha, é a final Podia que eu ter mais sido, recordo. Foi uma podia ter sido final um Porto Boa imprópria para Vista. cardíacos. Podia ter sido um Porto Boa E Vista, e exatamente. o Porto nesses anos tinha bastantes dificuldades em jogar contra o Boa Vista. Sim, completamente. Todas as equipas mais compactas, com defesas organizadas, grande intensidade, grande agressividade, sobre o portador da bola, o Porto nunca gostou, até porque naquela altura, o Porto era uma equipa muito tecnicista, Sim. com Decos e outros que tais. Eu ia te perguntar em relação a. Para deixar um pouco o Boa Vista, porque eu sei que o Boa Vista foi um clube muito importante e não querendo entrar muito nesta realidade, mas tu que estiveste na formação e também estiveste nos séniores, como é que tu vês ou o que é que tu sentes neste momento com esta atual realidade do Boa Vista? Pá, é muito triste, como é lógico, não é? Porque eu, sinceramente, como tu dizes, e bem, foi o clube, talvez, ou dois clubes que me marcaram bastante, até pelo tempo que eu joguei. E o Boa Vista foi onde eu joguei mais tempo, tanto como formação, foi onde eu cresci, até ser chamado à equipa principal, e sempre fui muito bem tratado, sempre gostei muito. Foi a equipa maior que eu joguei, porque na altura que eu fui chamado e que fiquei lá, era uma equipa grande, era uma equipa muito grande, não faltava nada, espetacular. Pá, muito triste porque é um clube que eu tenho bastante paixão e admiração, e eu sempre continuei a ver jogos só ao Bessa. É o único clube, o único clube onde eu continuei a ir ver jogos. Porquê? Porque tenho amigos de infância que são mesmo boavisteiros e era fácil para mim ir lá ver jogos. E aliado ao tempo que eu passei lá e à paixão que eu tive por aquilo, não é? Ia ver muitos jogos, durante muitas épocas eu fui. Ainda há pouco tempo fui lá ver jogos ao estádio. Pá, e é triste e é mau para mim, é mau para toda a gente. Não é? Um clube como o Boa Vista nunca podia acabar. Estamos a falar de um clube que foi campeão nacional, que já deu tanto ao futebol português, e é imensamente triste ver um clube a cair assim. Não é, realmente era impensável alguma vez nós na nossa geração então era impossível Sim, e mesmo 20 anos depois era impensável acreditar que o Boa Vista podia chegar a este ponto, mas enfim, eu quero acreditar, aconteceram casos desses em Itália, Parma, Fiorentina. Eu curiosamente vou cobrir para o Bola na Rede no domingo à tarde um jogo da Liga 3 entre o Marco e o Fafa. A minha mãe é de Marco Canaveses e eu lembro-me dos tempos áureos do Marco, em que esteve muito próximo de chegar à primeira divisão e depois também teve que se reconstruir. Está a começar do zero, agora é Marco 09 porque voltou ao fim de alguns anos. O Salgueiros a mesma coisa, ou seja, há ali clubes que eu acredito que pode ser que com o tempo possam voltar à maior competitividade, ao escalão máximo do futebol português. O União de Leiria também fez uma travessia no deserto, agora está na segunda liga. Eu acredito, Beira-Mar também acredito que possa voltar. Há clubes históricos, clubes que nós nos habituamos a ver todos os anos nas primeiras divisões, que neste momento estão a passar por uma fase muito negra. E o Boa Vista eu acredito que se vai reerguer porque é um clube com uma massa sim. associativa muito apaixonada. Eu acredito que vai haver alguém que invista no clube, mas que seja sério, que seja que alguém que realmente quer o bem do clube, que é o mais importante. Como é que foi a experiência de tu trabalhares, de tu jogares com o Cristiano Ronaldo?
tu podes dizer aos teus netos que jogaste com o Cristiano Ronaldo, mesmo que não tenha sido nos séniores. Sim, sim, joguei, fomos colegas durante 2 ou 3 anos, mais ou menos, Uhum. e curiosamente, ele até era meu, maior parte das vezes até era meu colega de quarto, porque Tu na, já lhe vias esse potencial, já acreditavas que ele podia chegar a este patamar? Não, claro que sim. Ele já era muito forte fisicamente na altura, muito bom tecnicamente. E aliás, acho que não sei se foi contigo que tivemos essa Uhum. conversa. Quando eu vejo alguém dizer que o Cristiano Ronaldo é fruto de trabalho e não sei o quê, e é uma máquina e é só isso. Não, o Cristiano Ronaldo é isso tudo, mas aliado a um grande talento que ele sempre teve. Sem Se- dúvida. O que eu acho, eu não sei se vais concordar, o que eu acho é que ele, eu vou-te ser muito sincero, tu, Sim, tu, sim, tu és um claro. jogador super tecnicista e eu sou dos jogadores tecnicistas, estás a perceber? Eu Sim. gosto daquele jogador que parte para cima, que tenta Dá para ver pela criar, tua que é camisola, não é? inventivo, que é mágico, exatamente, o Maradona. Não, imagina, porque eu vou-te ser muito honesto. O Cristiano em 2004, a par do Deck, era o meu jogador preferido, provavelmente. Eu adorava o Cristiano Ronaldo no Euro 2004. Aquele jogador que ia para cima, aquilo que tu dizias, perdia a bola, mas ia tentar, ia para cima e não sei o quê. Eu não tiro o mérito à carreira dele. A carreira dele é extraordinária. Ele vai ser o maior goleador de todos os tempos. Agora, Tiago Campos, gosto do futebol que eu gosto de ver jogar, até porque eu acho que o futebol está muito aborrecido, está muito tático, está muito mecanizado. Muito toca para o E lado e para cá. eu digo-te, é aborrecido ver um jogo de futebol. Sim, sim, E, eu e, compreendo preciso, isso. e precisamente por causa disso é que eu sinto falta desse Cristiano. Agora, se me disseres assim, o Cristiano iria chegar ao patamar que chegou sendo apenas aquele jogador que faz aquela exibição no jogo de apresentação de Sporting contra o Manchester e nos primeiros anos do Manchester? Se calhar não iria. Agora, eu, Tiago Campos, eu digo isto e é verdade, eu digo isto às pessoas, ai, não sei o quê. Pá, o futebol para mim nunca não vão ser só golos. Um dos melhores jogadores que eu vi jogar, poucos golos marcava. O Zidane e o Iniesta. Mas eram posições Percebes? diferentes Claro, eu não estou a também. dizer o contrário, Sim, mas eu, eu, mas eu imagina, compreendo o que estás a dizer. tu és extremo. O Sim, Cristiano de formação, ele já tinha outra estatura, tinha outra envergadura, poderia também jogar ali, tinha grande jogo de cabeça e tudo mais. Mas o extremo, e eu estava ouvindo outro dia uma entrevista do Lamine Yamal, e eu entendo perfeitamente. Agora exigem aos extremos que marquem muitos golos e que marcam o mesmo número de golos que o avançado. E eu costumo dizer, cada macaco no seu galho, cada um sim. tem o seu papel, cada um tem as suas características. Se o Lamine nunca chegar a ter o nível de finalização que é exigido no futebol atual, mas se ele me conseguir pôr 3 jogadores em frente ao guarda-redes todos os jogos e ter 2 ou 3 lances que resolvem um jogo, epá, bem-vindo seja, estás a Sim, perceber? eu entendo o que estás a Epá, dizer. Tipo, pá, o que eu acho é que o Cristiano Ronaldo adaptou, mudou, sei lá, foi mudando o tipo de jogo dele sim, 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 para sim. se tornar a máquina goleadora que é. Porque Uhum. lá está, tu não podes fazer assistência e marcar golo. Tu preferes Sim, um. Não é certo? Tu preferes, ele especializou-se mais em marcar, e ainda bem, que também vai chegar aos 1000 gols numa carreira, e deixou um bocadinho esse futebol espetáculo, mas não foi assim, também não foi no início de carreira, ele ainda teve. não, 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 eu Ele, concordo. ele, Aliás, teve, ele teve até. ele antes de chegar ao Real Madrid, mesmo a primeira época do Real Madrid, há ali lampejos do Cristiano do Euro 2004. Só que depois o que eu acho é que, lá está, depois também tem a ver com os jogadores com quem ele jogou. Isso também tem muito a ver com a envolvência que foi criada à volta dele. O jogador tecnicista, o jogador que procurava os espaços, que abria os espaços, era mais o Benzema ou o Modric com a visão de jogo dele e não sei o quê. E ele foi-se adaptando, e é por isso que eu digo, eu não tiro mérito nenhum à carreira do Cristiano. O Nem Cristiano tem uma dá, nem carreira dá, nem dá para tirar. extraordinária, tem uma qualidade técnica que muita gente não vê. Agora, Tiago, é que gostava mais daquela versão do Euro 2004, mas entendo o caminho que ele fez na carreira dele. E teve muito sucesso, portanto, quem sou eu para dizer que Certo, ele ele foi fez mal, campeão, foi percebes? campeão europeu com Portugal, não é? Que é um título que ele Sim, valoriza muito. sim, sim, Eu acho sim, que foi sim, isso, sim. ele foi se adaptando, foi sendo muito mais decisivo a marcar golos do que se calhar a fazer assistências, foi decidindo muitos jogos e não dá para te lembrar de Portugal contra a Suécia, Sim, que o Zlatan marcou dois, ele marcou três. sim, 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 sim. Quando foi o Atlético Madrid contra a Juventus, a quantidade de jogos que tens que ele decidiu, claro que ninguém decide sozinho, mas a quantidade de jogos que ele decidiu foi isso, ele foi ficando.
os treinadores foram-lhe pedindo, se calhar, que acompanhasse menos os laterais, porque um extremo, pelo menos na minha época, quem me dera que Uhum. não fosse tanto, quem me dera que não fosse tanto assim na minha época, Fazer piscinas, não é? eu tinha que andar atrás dos laterais, depois já não tens a mesma vontade, não tens a mesma. Não, Agora, ele foi deixando de defender tanto, e tu vês, não é só o caso dele, tu vês o sim, Messi, em sim, sim, sim. determinadas, a partir, até certa determinada altura, ou a partir de determinada altura da carreira deles, quando eles começaram a ser tão decisivos, e eu como treinador que gostava de ser, não sou, mas gostava muito de ser, se eu tiver um jogador, é aquilo que tu disseste, eu vou dar agora a minha opinião. Se eu tiver um treinador, um jogador que me faz 50 golos por ano, achas que eu quero que ele vá atrás de alguém? Deixa estar o Claro que não. rapaz, deixa estar o rapaz Exatamente. sossegado que ele vai, Sim, vai. sim, sim, sim. Eu acho que é uma imagina, eu acho que é uma falsa questão. É por isso que eu digo que as pessoas dizem, mas eu tenho que ter compromisso defensivo. É pá, sempre houve espaço no futebol para jogadores tecnicistas e jogadores que estavam lá para Claro. criar. O Maradona não O tinha Zidane compromisso também não andava atrás defensivo, não deles. andava Yeah. atrás deles. Não é? E aquilo que tu disseste, eu concordo plenamente. O que eu acho é que se pede agora ao tecnicista que faça tudo e que depois tenha discernimento Claro. mental para continuar a ser criativo e Mas conseguir ver antes dos outros, estás a ver? isso tem Tipo, a ver com o que estavas a falar antes, que eu concordo em absoluto com o que tu disseste, é a minha opinião também. Hoje em dia o futebol está um bocado mais aborrecido, está muito muito, tático. muito Mas tático. isso começa na formação, Tiago, começa na formação. Completamente. Era exatamente isso que eu te ia perguntar agora. Isso Se não começa achas na que começa na formação. formação. A minha opinião muito pessoal, eu nunca escondo as minhas opiniões de ninguém. Também muito treinador que só estudou, que nunca jogou à bola, principalmente na formação, em que chega lá e eu gosto Tu do achas árbitro. que isso é fundamental? Não acho que seja fundamental. Tens casos, acho que é um plus, é uma coisa Uhum. a mais. Imagina, já aconteceu, tipo, se tu sabes o que nesta situação a probabilidade de acontecer isto no balneário, numa determinada situação, tu já Uhum. consegues mais ou menos perceber, ler, antecipar. Porquê? Porque tu andaste lá, tu sabes o que é que aquilo pode gerar, estás a perceber? Mesmo em termos de conflitos, o que é que os jogadores. Outra coisa muito importante, o que é que os jogadores estão a pensar, porque já passaste por isso. Eu não estou a dizer que tens que ser. Aliás, não tens que ser o Maradona não foi grande treinador, provavelmente o Messi e o Cristiano não vão ser grandes treinadores. Tens o caso do Zidane, que foi um grande jogador e que foi muito bom como treinador, porque também treinou logo o Real Madrid, não é? Mas títulos espetacular. Não acho que tenha que ser um grande jogador para ser um grande treinador. Acho que é uma coisa que ajuda. Nem acho que um treinador que nunca jogou futebol que não possa ser treinador, claro que pode. Agora, se calhar vai ter que compensar algumas coisas, não Estou-te a é? perceber, não tem aquela sensibilidade de balneário, Exatamente. conhecer o jogador, perceber que o jogador não é só aquilo que E há demonstra em outra campo, coisa, aquela Tiago. proximidade. Sim, sim, Há sim. outra coisa. Normalmente tu vês um treinador que não jogou futebol, vai ver quem são os adjuntos dele. Normalmente, ele São vai, alguém que. ele Sim. vai querer alguém que possa ajudar nesse aspecto. Sim, sim, sim. Ou Agora, vice-versa. Ou o treinador ser, eu, ser alguém que já que tem experiência de banco E e quem é que vai ter experiência de nos jogador. adjuntos? Vai ser Sim. pessoas que estudaram e que Sem são bons dúvida. a Sim. aplicar no treino Sim. e a surgir com exercícios que possam ajudar. Sim, sim, Acho que é sim, uma sim. coisa que se complementa. Não é nenhuma Concordo. crítica. O que eu estou a dizer é, muitas das vezes, os treinadores na formação também querem fazer carreira, não é? E o que é que aprendem? Toca para o lado, porque no futebol atual o que está na moda é isso, não dá liberdade. O que estávamos a falar, tudo junto. Se calhar não, eu disse de forma diferente. Se calhar o que falta é ter mais treinadores como tinhas no passado que davam liberdade a esses criativos e deixá-los jogar. Hoje em dia, tu vês os treinos, e eu passei por isso em algumas fases da minha carreira. Os treinadores limitam os toques, 2 toques. Toque e passa, porquê? Ok, tem um significado para aquele exercício, porque quer que a bola ande rápido, eu compreendo isso, quer que a bola ande rápido, quer que a bola gira, não quer que a bola fique muito tempo no mesmo espaço, tirar da zona de pressão, essas coisas todas, poucos toques. Mas depois tens que perceber que se calhar vai-te faltar em outras coisas, não é? Se tu estás sempre a limitar os toques nos exercícios, eles vão chegar ao jogo e já estão mentalmente limitados. Não, completamente. E imagina, eu agora estou a acompanhar, tenho acompanhado muito esta nova geração de jogadores portugueses, porque acho que temos jogadores, voltámos a ter jogadores muito tecnicistas e jovens promissores, e espero que não se percam. Rodrigo Mora, Giovanni Kenda, esse tipo de jogadores que arrisca, percebes? Mas mesmo assim, eu vejo determinados jogos. E eu percebo que há aquele medo de falhar, há aquele medo de errar. E isso, parecendo que não, e tu que jogaste futebol, isso deve ser, a nível mental, deve
deve ter um impacto enorme no rendimento do jogador, porque o jogador pensa assim: se eu perder a bola, vou levar uma descasca do treinador que, meu Deus. Mas isso tem a ver com o que estamos a falar, tem a ver com o Sim. treinador. Se calhar Sim, 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 sim. o caso que falaste do Rodrigo Moura no início da época teve algumas dificuldades, não era titular, muitas vezes não jogava, às vezes entrava 10 minutos, outras vezes não entrava, certo? Porque Uhum. só foi uma coisa que mudou, foi o treinador. Só que o Sim, treinador aquela tática de pressão alta com um jogador como o Rodrigo Moura, não, o treinador não dá. anterior não teve resultados, mas apostava nele. O treinador Uhum. agora tem melhores resultados, mas se calhar não apostava tanto. E aí, como é que fazes? Vais Eu para o percebo. coletivo, vais para o indivíduo. Pá, eu sou sincero, a minha resposta como Tiago é o Moura para mim era titularíssimo sempre. Mas isso sou eu, estás a saber? É aquela visão poética e romântica do futebol que eu entendo, pá, se calhar falta-me pragmatismo. Mas eu lembro-me perfeitamente a primeira vez que eu vi futebol e disse, eu adoro este jogo. Foi sentado no colo do meu pai a ver a Dream Team do Barcelona de 92, estás a ver? Certo. Pá, tipo, perderam 4-0 numa final da Liga dos Campeões contra o Milan do Arrigo Sacchi, que jogou, tinha grandes jogadores, mas jogou no erro do adversário. É pá, está tudo certo. Há várias formas de ganhar um jogo de futebol. Eu prefiro Eu sou aquelas como equipas tu que assumam a e iniciativa que de jogo. jogam Pá, supostamente futebol bonito, eu imagina, prefiro. se tu não tiveres matéria-prima para jogares outro tipo de futebol, eu entendo perfeitamente. Tens os jogadores que tens o grupo de trabalho que tens, adaptas, está tudo certo. Agora, se tens jogadores com muita qualidade, com possibilidade de serem de ser uma equipa que impõe o jogo e não que especula com o jogo, pá, mil vezes uma equipa que impõe o jogo, estás a ver? Mas a nível visual, mas lá está, eu não sou treinador, não sou pago para ter resultados e Já portanto está. é Tu diferente. às vezes Percebes? estás a falar e vais dizendo algumas coisas que fazem sentido até para a minha forma de pensar. O Palmeiras, o Abel, ganhou Sim, tudo. E este ano provavelmente já não vai perdeu a ganhar final nada. da Sim. Libertadores, não vai ser campeão. A pressão que já estão a fazer para o mandar embora. Estamos a Ei, mas falar. o Brasil, mas no Brasil a realidade Não, é ok, completamente ok, diferente. mas isto para chegar lá para te dizer o quê? Tens um treinador. O Eles são treinador doidos no sabe. Brasil. O treinador sabe, se eu não ganho 2, 3 jogos, eles vão me mandar Ah, vou para a embora. rua, não, isso é óbvio. Sim, 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 sim. Sim, Agora, sim, sim. se Sim. quiseres, se tens uma estrutura em que pensa, em que eu também não sou. Isto é tipo, depende da situação. Se tu sabes que aquele treinador vai ter, tem potencial, é bom, tu confias, tu sabes, ele já deu algumas provas e tal, tu vais dar mais tempo. E ele se sentir que tem esse tempo, ele pode fazer coisas que se calhar não vai fazer se sentir pressionado para ganhar, para o resultado imediato. Certo? Era exatamente isso que eu te ia perguntar. Imagina, um treinador chega a um balneário e não tem um currículo, ou não tem currículo, por assim dizer. O grupo de trabalho não vai aceitá-lo da mesma forma, certo? Só com os resultados é que o grupo de trabalho vai confiar e acreditar no trabalho que está a fazer e que está a Sim, desenvolver. não só com os resultados, mas com o dia a dia. Tipo, ele Uhum, pode haver um treinador que. Eu, por acaso, tive alguma sorte, apanhei alguns treinadores uhum. em algumas que já foram, que deram muitas provas em algumas, não nem todos em primeiras ligas e ligas dos campeões, nem nada disso, mas nos seus campeonatos e naquele papel que eles tinham, que eram muito bons. Já tive o Henrique Nunes, que subiu várias vezes do Campeonato de Portugal à segunda liga e chegou a subir uma vez ou outra. Não quero estar aqui a errar, também chegou a subir da segunda à primeira liga. Apanhei o rei das subidas, que subiu 11 vezes. Vamos falar sobre o Vitor Oliveira um bocadinho, sim. Apanhei o Jaime Pacheco, que foi campeão nacional com o Boa Vista, tipo, Uhum. uma coisa histórica que dificilmente volta a acontecer, não aconteceu em 100 anos. Eu apanhei vários treinadores com várias formas de pensar. Agora, o Vitor Oliveira, para dar um caso, isto está tudo ligado, porque tu começas a falar de um assunto e vai haver sempre uma ligação, e consegues fazer essa ligação. O Vitor Oliveira, o primeiro ano que foi para o Arouca, e foi tipo à quarta ou à quinta jornada, mas não tinha sido ele a fazer o plantel. Nós íamos descendo e ele ficou. No ano a seguir subimos, Tiago. O mesmo treinador, numa equipa em que era das equipas mais caras da segunda liga, ele chegou cedo, ele chegou à quarta jornada ou à quinta jornada, já não consigo ser específico a esse ponto, não me lembro, mas chegou muito cedo na época, porque eu sei que ele foi substituir o Henrique Nunes, que também foi despedido cedo, que no ano anterior tinha ficado em quinto, o Arouca, em quinto ou em sexto, a primeira vez que o Arouca chegou a um campeonato profissional foi pela mão do Henrique Nunes, que mais tarde o Arouca voltou a cair na segunda divisão B e voltou a ser o Henrique Nunes a ir lá e a subir. O Henrique Nunes subiu à segunda liga no primeiro ano de segunda liga de profissional do Arouca, ficou a quarto, quinto.
No ano a seguir, à quarta, quinta jornada, foi mandado embora. Veio o Vítor Oliveira, que era o rei das subidas, e no primeiro ano em que ele assumiu cedo, ia descer a divisão, e ficou para o ano seguinte subir. No ano seguinte subiu. Ou seja, o que é que acontece? Um treinador que tem um arcabouço muito grande, já tem uma moral muito grande, a estrutura Sim, tem uma confia nele. confiança máxima da Até direção. exatamente a direção sabe, opa, se não pode até não dar certo, mas vai ter se calhar mais oportunidades e mais tempo do Sim, que outros. É isso que sim, sim, estás a sim. falar. Mas eu acho que também, eu acho que, lá está, nessa decisão da direção do Arouca, acho que também pesou o facto De ser quem é. de eles terem pensado de que, ok, este treinador não formou este plantel, não eram estes jogadores que ele queria, veremos que se ele agora consegue implementar a ideia e conseguimos salvar-nos de irmos para a segunda Foi vez. nos últimos jogos que nos safámos Sim. e tenho quase a certeza que no ano a seguir foi um plantel muito mais barato que subiu divisão. Feito por ele. Mas é à medida dele. Exatamente. Eu acho, era isso que eu te ia perguntar. Tu que trabalhaste com ele, e Deus o tenha, no seu eterno descanso, tu que trabalhaste com ele, o que é que tu achas que é o grande segredo do Vítor Oliveira para conseguir 11 subidas de divisão? Uh, em termos eu acho que Metodologia de treino, da maneira como ele lida eu, com os jogadores. eu acho que ele conseguiu criar ali uma moral à volta dele, em que depois ele conseguia escolher as equipas para um dia, ele só ia para equipas que ele sabia. Isto não é tirar mérito a ninguém. Ele sabia para onde ir, se tivesse condições para ele fazer o que ele era bom, ele ia. Uhum, Por isso é que ele subiu uhum. tantas vezes. Em termos de treinador, eu acho que era, assim, era muito a forma como ele lidava com os jogadores, mais até do que o próprio treino em si, era a forma como ele lidava e liderava. Acho que era Era um pai para os jogadores, não é? era a liderança dele, a forma de lidar com os jogadores, tudo. Se calhar já apanhei outros treinadores que não tinham a mesma liderança, que não tinham o mesmo tato, mas tinham resultados de outra forma. Tiago, o sucesso não tem um caminho só. Ah, claro, Não há um exatamente. caminho certo, senão toda a gente fazia o mesmo. Exatamente, Certo? exatamente. Então eu já apanhei. E até o Guardiola e o Mourinho têm más épocas, portanto, isso. É isso. E eu já apanhei treinadores a fazer em que eram muito bons no contacto humano com os jogadores. Já apanhei outros que eram muito bons só no campo, mas eram muito maus fora do campo ou muito maus como líderes. Pá, e dá para ter sucesso. Acho que a flexibilidade e tu te adaptares é a coisa melhor que podes ter. Não fazer sempre da mesma forma, ou então quando tu tens a chave de sucesso, tipo o Vitor Oliveira já tinha ali uma forma de fazer as coisas que lhe davam sucesso e ele já conseguia saber mais ou menos para onde é que ia, para onde é que tinha que ir, onde é que ele ia ter melhores condições, onde é que ele ia conseguir fazer aquilo que ele é bom. Isso também ajudava muito. Eu queria entrar um bocado na tua carreira e perceber alguns pormenores da tua carreira. Tu és de uma geração em que os empresários começaram a ser uma realidade cada vez mais presente no futebol e certamente tiveste propostas para ir para fora do país. Porquê é que nunca decidiste emigrar? Porque o meu objetivo sempre foi primeiro fazer qualquer coisa cá, primeiro mostrar cá e se fosse para ir para fora para ser uma coisa boa, não ir para uma situação qualquer, não ir para um Chipre na altura, não ir. Pá, sempre, o meu sonho sempre foi. Eu estava numa equipa muito forte que era o Boa Vista, uma equipa muito boa, e mesmo não sendo tão utilizado como eu gostaria, era uma equipa que eu não tinha problemas nenhums em estar, em que eu conseguia crescer, e foi um bocadinho isso. Nunca tive essa vontade porque nunca me assumi como eu queria cá. Nunca fui um titular indiscutível de uma equipa de uma primeira divisão, que era o meu objetivo principal. E a partir daí, se depois tivesse que ir ou passar do Boa Vista, que também tive alguns momentos da minha carreira em que estive perto de ter dado um salto um bocadinho e nunca surgiu. Mas o meu objetivo, o meu pensamento foi esse: foi primeiro cá, mostrar, subir, crescer e depois tivesse que ir para fora para ser uma coisa boa. E mesmo dentro de Portugal, tiveste alguma oportunidade para sair do Arouca para um clube com outros Não, objetivos? não, do Arouca não. Eu quando era, lá está, quando surgi no Boa Vista, provavelmente podia ter acontecido algumas coisas que nunca chegaram a acontecer. Mas do Arouca já não. Mas também foi um clube importante porque tive uma subida de divisão da segunda à primeira liga, que não é todos os dias, não é? Também foi Era um isso, marco. era isso que eu te ia perguntar. Tu, um jogador muito tecnicista como tu, a ideia que eu tenho, corrijo-me se eu estou enganado, é que na segunda liga as equipas ainda são mais agressivas e mais intensas e os jogos são mais disputados. Como é que tu conseguiste afirmar-te tão bem e seres um jogador tão importante numa equipa com o Arouca que ou estava sempre ou subia ou estava ali perto de subir?
Eu acho que tudo é ultrapassado, pelo menos na minha forma de ver, quando tu jogas, quando tens tempo de jogo. A confiança, eu sempre tive essa ideia, a confiança num jogador de futebol é jogar. Sem Portanto, dúvida. quando me dizem, um jogador que joga 20, 30 jogos por ano, 90 minutos está sem confiança, isso a mim faz-me alguma confusão. Porque, para mim, a confiança no futebol ou no jogador é jogar. Um jogador que joga sempre e está sem confiança, alguma coisa está errada. Então, e quando tu jogas, eu era um jogador muito assim, de a minha confiança subia se eu tivesse tempo de jogo. As coisas aconteciam, eu ficava melhor fisicamente, as coisas surgiam melhor se eu tivesse tempo de jogo. Se eu fosse. Treinavas com mais vontade, Nem era ah, treinar com mais vontade. Treinei, treino, jogo é jogo. Desculpa. mas tu gostavas de treinar? Eu gostava de jogar a bola. Agora, se me dissesse assim, gostavas de treinar, calçar sapatilhas e ir para o parque da cidade, eu ia tipo, ou gostavas de andar a dar. Eu apanhei muito isso. E eu só aguentava porque eu ia tipo a insultar os treinadores baixinho. Era para ganhar, era assim que eu ganhava força. Ficava, a sério. Eu deixei de jogar Adoro. futebol há 8 anos, eu não vou correr. As pessoas, correr? Então eu não gostava de correr quando me pagavam, porque eu vou correr de borla agora. Juro, eu tenho montes É, de mas era, amigos. por acaso era isso que eu te ia perguntar. Tu, pá, para jogador de futebol, tu acabaste a tua carreira muito cedo. Tu pensaste em jogar mais alguns anos? Foi uma decisão que tomaste por impulso? Que se fosse agora terias jogado mais alguns anos? Ou acreditas que foi na altura certa que te retiraste de futebol? Não, isto tudo tem uma explicação. Eu não queria muito também entrar por aí, porque Uhum. são alguns assuntos também são. Ok, Não, 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 não não, entremos. não, 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 não posso falar, eu posso falar. Estou a dizer, alguns assuntos também são um bocado sensíveis, mas isso também tendo em conta o de não ter ido para fora, essas coisas todas. Eu, quando fui para o Aroca, tinha 24 ou 25 anos. E eu tenho uma filha, eu conhecia a mãe da minha filha, ela era da Aroca e era filha do presidente. Ou seja, estás a ver? E a partir daí, eu com 24 ou 25 anos, eu joguei lá 6 anos, eu estava em casa, tipo, não tinha grandes. Não sei se dá para explicar isto. Eu estou-te Sem. a perceber, acomodaste-te um bocadinho. Ou seja, estás a ver? Eu gosto de falar com pessoas que conseguem facilmente chegar. Eu estou a falar e tu já estás a chegar lá. Foi isso mesmo que aconteceu. E foi por isso que eu deixei de jogar futebol, Tiago. Porque eu fui para lá com 24, 25 anos e tu com essa e com qualquer idade, em qualquer equipa, vais, jogas, não jogas, vais embora. Pá, dá, não dá, não dá. Eu acomodei-me. E foi um erro meu. Eu deixei de jogar futebol cedo por decisões erradas. Não a decisão de ter um relacionamento e ter uma filha, mas a decisão de me Eu acomodar. percebo. Mas tu Certo? sentiste ainda em condições. Ou seja, a tua decisão é uma decisão pessoal, não vamos entrar por aí sequer, mas não foi por uma questão física, não foi porque não sentias que ainda tinhas mais para dar. Foi mesmo por uma questão de teres Foi, acomodado, certo? sim, foi uma Ok. questão de más escolhas, de me ter acomodado, de muitos Uhum, anos depois de eu ter jogado, haver pessoas que ainda achavam, porque depois eu fico demasiado associado uhum. àquela equipa, demasiado associado à família, não é? Àquela família, e depois deixas de jogar e passado 5 ou 6 anos encontras que aconteceu comigo, encontras pessoas do futebol que já não vês há algum tempo, que até foram, já aconteceu, sem entrar em pormenores, que tinham sido colegas de equipa, que depois viraram empresários, e chegam à tua beira e perguntam como é que está a tua família e tu já não tens a relação que tinhas e tipo, estás a ver? Fiquei demasiado associado, resumindo, fiquei demasiado associado à equipa e à família. Houve muita gente ligada ao futebol que mesmo muito tempo depois de eu deixar de jogar ainda achavam que eu estava lá ou fazia parte em algum momento, em alguma coisa, e não. Eu ter-me acomodado e foi isso, levou a que eu deixasse de jogar futebol. Olha, uma pergunta polémica, se não quiseres responder, não respondes. Por tudo é que tu teres ficado tão associado e tão ligado ao Oroca, tu veste algum dia a voltar ao Oroca numa outra condição? Treinador, por exemplo? Mas isso é uma pergunta, é só no campo da suposição. Agora, Uhum. que é- lá está, eu posso dizer o que é que eu pensei quando deixei de jogar futebol, como é que foi a minha ordem de ideias e nem sempre bateu certo, nem bateu como eu quis, mas acabou por acontecer ali algumas coisas. Eu deixei de jogar futebol, eu andava na faculdade. Foi uma das Uhum. coisas boas que eu fiz, foi quando nos últimos anos Uhum. fui para a faculdade e estudei gestão. E o meu objetivo era acabar a faculdade, arranjar um emprego, ganhar alguma forma de estabilidade e depois tentar aos poucos entrar outra vez no mundo de futebol como treinador, como adjunto, como qualquer coisa. Pensei em tirar o curso e depois tentar isso. Aconteceu que eu voltei ao futebol antes do que eu estava à espera. Eu ainda nem tinha curso nenhum. Convidaram-me ainda hoje às vezes falo com ele, um rapaz que é meu amigo,
foi treinar os sub-16 do Boa Vista e convidou-me para ser adjunto dele no fim do dia. Tipo, eu continuava a trabalhar e no fim do dia ia com ele. No ano a seguir surgiu a possibilidade de eu ir para uma equipa sénior. Eu aí já tinha que deixar o meu trabalho. E arrisquei, deixei o meu trabalho, fui para Castelo Branco, tive 10 meses em Castelo Branco, numa equipa sénior, no Benfica de Castelo Branco, como adjunto. Foi uma altura muito complicada, certamente vais-te lembrar, foi na altura da pandemia, foi uma época muito difícil de treinar, não treinar, jogar, não jogar, fechavam as coisas. Havia alturas, nós éramos Aquela quatro. indefinição dá cabo de um grupo de trabalho, Em não é? tudo, não é só, Sim, no, não sim, é só sim. no trabalho em si, Tiago. Nós Sim, éramos sim, sim. quatro rapazes, aquilo era longe, nós ficávamos a semana toda em Castelo Branco e só vínhamos ao fim de semana. Quatro rapazes num apartamento em que havia dias que tu podias ir jantar fora, porque nós não cozinhávamos, ou íamos a um restaurante tipo indicados pelo clube, o clube dava-nos essas condições, ou íamos ao restaurante. Houve alturas que os restaurantes fechavam e iam-nos levar comida à casa. Houve alturas que tu treinavas, houve alturas que não treinavas, houve alturas que havia jogos, houve alturas que não havia jogos. Foi uma época muito complicada. Entretanto, a época acabou, voltei, surgiu mais uma oportunidade de ser adjunto numa equipa da mesma zona, competitiva até, que era o Vitória Sernache, e eu fui com um treinador que tinha sido meu treinador no Leixões, também interino, e eu fui, estive lá também 2 ou 3 meses, acabou, voltei. Ainda estive no Sub-19 do Anadia no Campeonato Nacional, porque um ex-colega de equipa falou comigo e precisava de alguém com nível na altura, porque eu entretanto tirei o nível 2 e precisava de alguém com nível para estar lá com ele. Eu fui, estive lá também 1 ou 2 meses, acabou e entretanto não surgiu mais nada. Então, por isso é que eu agora trabalho contigo. Não surgiu mais nada e vai ser sempre uma. Provavelmente Mas tu neste momento, imagina, tu disseste que o teu sonho é treinares, é seres treinador. Tu neste momento tens alguma perspectiva ou aquilo que te surge não é um projeto que tu queiras abraçar? Lá está, é complicado. Eu, se calhar, o que eu fiz no passado foi um risco, eu deixar emprego e para longe. As condições não eram tipo em Portugal ser treinador não é fácil, começar é muito complicado, não é? Toda a gente precisa de dinheiro para sustentar, toda a gente tem, pelo menos em idade adulta, tem contas para pagar e é complicado. Eu arrisquei muito nessa altura, as coisas não correram como eu quis. Entretanto, as coisas também não foram surgindo, eu também não procuro, eu não sou aquela pessoa de. E isso, não sei se alguém algum dia te conhecer como conhece, eu não ando atrás de ninguém, não sou pessoa de andar a pedir, nem nada. Pá, surgiu naturalmente, se surgir naturalmente, eu vou ter que pensar muito e fazer as coisas de uma forma mais pensada e não tão impulsivo como fiz outra vez, que despedi-me do trabalho onde estava, que até era um trabalho bom, para ir, para tentar o sonho. Se calhar agora a tentativa já não pode ser igual. Agora, se me surgir uma oportunidade em que eu possa ir começar como adjunto de alguém que também eu veja valor, perspectiva, futuro, porque acontece muito isso, provavelmente posso arriscar. Acho que tem que ser muito pensado. Já não pode ser tão impulsivo da minha parte, do sonho, e há sonhos que se calhar não se realizam. Não é? A maior parte dos sonhos das pessoas não são para ser realizados, são mesmo um sonho. E se algum dia tiver a oportunidade, vou pensar bem e tentar. Se tiver que tentar, ou então, senão eu também vivo bem com isso em fazer outras coisas que não seja o treino e o jogo. Tu lembras do teu último jogo como profissional? Ah, o meu último jogo, eu tive os últimos anos de carreira eu joguei no Arouca, houve um meio ano que eu tive emprestado ao Leixões, voltei, e os últimos 2, 3 meses da minha carreira eu fui jogar no Anadia, no Campeonato de Portugal, fazer a fase de subida. Não me lembro especificamente o último jogo em si, não porque eu não sabia que ia ser o último jogo. Se eu Era soubesse, exatamente isso que eu te ia perguntar, ou eu seja, tinha 31 anos, eu também não estava. pois, era exato, ou seja, precisamente por causa disso, e estamos mesmo a terminar, mas era isso mesmo, eu queria terminar um pouco nesse pós-futebol, e até para tu dares um conselho a muitos jogadores que, como tu, ou já terminaram a carreira, ou estão prestes a terminar a sua carreira, é muito importante preparares o pós-futebol, certo? Certo, mas e se souberes que está perto? Eu tinha 30, 31, eu não sabia que o futebol ia acabar tão rápido. Foi a vida que eu vivi, foram as decisões, foi tudo, foi acontecendo assim. Acho que tive a força necessária para continuar e nunca me deixar cair e andar aí à toa. Sempre tentei, estudei, trabalhar, não tenho problema nenhum com nada disso. Sempre fiz a minha vida e lutei e trabalhei. Agora,
às vezes as pessoas não são tão fortes mentalmente e deixam-se cair, e é normal e pode acontecer. Alguém que não está a contar que vai. Olha, eu tenho uma frase do Cândido Costa que eu uma vez até partilhei nas redes sociais, que é quando deixas de jogar futebol, a vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma coisa. Pá, Era exatamente isso que eu te ia perguntar, nunca sim. mais é a mesma coisa. Jogar futebol é a melhor coisa do mundo. Eu digo do futebol que é o desporto que eu mais gosto. Mas tu sentes isso genuinamente? Sinto, sinto. Eu costumo dizer, se eu voltasse atrás, se soubesse o que sei hoje, como é lógico que não ia fazer tudo igual, porque Óbvio. houve situações que eu tinha que mudar até para ter uma carreira melhor. Mas eu voltava a fazer tudo de novo, voltava a ser o mesmo, jogar futebol desde os 6 até quando desse. E há muita gente que até fala do Cristiano. Pá, o Cristiano tem aquela mentalidade muito forte e bater recordes e tudo. Mas eu não acredito que haja alguém que ande, seja no que for, pelo menos no futebol, se não tiver paixão. E ele já falou isso recentemente. Ah, sim, isso eu concordo. Imagina, a mim faz muita confusão, eu entendo e respeito, mas a mim faz muita confusão ouvir jogadores de futebol dizerem que não gostam de futebol ou que não veem jogos de futebol. A mim faz mesmo muita Não, então confusão estou no porque desporto errado, estou é na profissão exatamente, errada. era isso que eu ia Eu, dizer. eu era chato, eu sou chato, eu era chato, Tiago, com o futebol. Eu, se tivesse que passar, já tive namoradas que eu sei que Uhum. era chato. Eu, se me deixarem um fim de semana com o Vês, sofá e Sport vês, TV, acaba o jogo, depois, apaga o jogo, depois outro, acaba o jogo, depois outro. olha, mas isto não é exagero, não é Acredita, brincadeira. acredita, acredita, E não acredita. era só futebol. Eu vejo futebol, eu vejo Uhum, NBA. O basquete gosto mais da NBA. Eu vejo NBA, uhum, eu vejo uhum, ténis, eu vejo Fórmula uhum, 1, eu uhum, vejo motos, que eu também tenho moto. uhum, Não com a mesma paixão, mas eu uhum. vejo montes de esportes. Tipo, Também eu. se me derem um sofá, uma cama, com uma televisão, um Sport TV, ou um computador com Sport TV, Acabou o olha, menino, não há menino. não chateio ninguém, não chateio ninguém, só preciso comer e ver desporto. Eu sou um pouco assim também, portanto eu entendo Agora, perfeitamente. alguém que faça a profissão disso, entendo uma pessoa que tem uma profissão normal, que a vida o levou ali, e se calhar não tem o mesmo gosto, mas tem uma necessidade. Tem a necessidade de trabalhar e trabalha, se Uhum. calhar não tanto com o mesmo gosto. Agora, um desportista que dizer Não, que não. eu percebo que eu concordo contigo, eu não poderia estar mais de acordo. É totalmente aquilo que eu penso. Ou seja, eu nunca fui desportista de alta competição, mas a mim, até porque eu tenho exemplos, os meus ídolos desportivos são ídolos com a nível de compromisso com a sua modalidade e com o seu desporto são inacreditáveis, como Kobe Bryant, Rafael Nadal, ou seja, esses são os meus grandes exemplos, os meus grandes ídolos desportivos, alguém de uma dedicação extrema e que cederam muita coisa, abdicaram de muita coisa para serem o que foram. Portanto, eu entendo aquilo que estás a dizer e é mesmo um privilégio ser desportista de alta competição. O futebol tem coisas negativas, como tudo na vida. Era isso que eu te ia perguntar agora, mesmo para finalizarmos, já antes de avançarmos para o ping-pong final, perguntas de resposta rápida. Mas antes de avançarmos para essa parte, queria-te fazer uma pergunta, porque nós estivemos a falar da parte do futebol ser muito tático, muito mecanizado, estar mais aborrecido. Mas tu não achas que o futebol tornou-se demasiado um negócio e isso faz com que o espetáculo fique Completamente, prejudicado? completamente, até porque eu sou do tempo e orgulho-me, e lá Uhum, está, eu agora estou a falar contigo, mas sempre falei com amigos e uhum, pessoas do meu círculo pessoal. uhum. Hoje em dia a competição, o ganhar, já não é tão importante como antigamente. Isso a mim Sim. faz-me uma confusão Sim. gigante. Eu, Eu eu perce- comento com pessoas, como é que tens uma equipa que desce divisão e quase todos os jogadores ficam na mesma divisão? Tipo, não faz-me confusão como é que tens jogadores que não jogam em lado nenhum e estão sempre a dar passos para cima. Tipo, hoje em dia o futebol já não é o desporto, não é só o futebol. E quando chegou agora ao futebol e Uhum, quando o desporto começa a ser mais negócio do que desporto e competição, estraga-se. completamente. Estraga-se. O desporto tem que ser competição, tem que haver paixão, tem que haver aquela. Pá, não, a vida não acaba, não, mas tipo, o jogador que perde e não fica chateado, isso não no meu Não, tempo. tem que haver aquela adrenalina, aquela tensão, aquela Ganhar tesão nunca de é queres igual a. ganhar ao teu adversário. Eu sou sincero, ganhar para um desportista Ganhar devia não é ser a igual a coisa mais perder. importante, sem dúvida. Não pode ser Perder ou igual a ganhar ao perder. desporto. Agora, o que eu acho é que o que eu sinto é que em tudo na vida deve haver um equilíbrio. Deves odiar perder, mas deves saber perder. O mundo não Ok? acaba. Não, ter más atitudes, o mundo não Sim, acaba. é Não, isso. isso não. Agora,
Nunca Aversão podes. à derrota qualquer desportista deve ter. Agora Isso. não estamos, até nem temos muito tempo a falar, mas é uma das Aham. coisas que eu vivi que critico muito, como Uhum. quem diz, a parte do mesmo da formação, porque até certo ponto eu compreendo, tenho que dar a jogar todos, tudo muito bem. A partir dali foi o que aconteceu comigo. A partir dali de uma certa idade é competição, Tiago. Claro que sim. O mundo adulto, hoje em dia não estás a preparar os miúdos para o mundo adulto. O mundo adulto é competitivo, não é só no futebol, não é só no desporto, é na tua empresa. Se tu não tiveres resultados, tu vais embora, vem outro. E nós não estamos a preparar as gerações que estão a vir, porque não é igual ganhar, não é igual perder, não pode. Não têm que jogar só porque igualdade. Não é igualdade, é competição. O mundo adulto é competitivo. O mundo é competitivo. Se tu ensinas as pessoas até pela gestão de expectativas, a gestão, porque depois facilmente que tu cais porque tens uma desilusão e não consegues suportar, como se calhar eu suportei o ter deixado de jogar futebol tão cedo. Estás a perceber? É isso. É preparar, tipo, é competição. Eu É concordo. ganhar e perder não é igual. E acho que estamos a Não, perder um bocadinho isso. eu concordo. O espírito competitivo está-se a perder muito e era exatamente isso a última pergunta antes de avançarmos para o ping-pong. Que valores do futebol tu aplicas à tua vida? Aquilo que tu aprendeste no futebol que aplicas na tua vida pessoal? Competir, ser competitivo, mas também saber trabalhar em equipa, saber. Uhum. Tu não tens que ser má pessoa para ser competitivo, não tens que passar por cima de ninguém para ser competitivo. Tens, Ambicioso é diferente de ganancioso, eu costumo exato, dizer isso. olha, concordo. Tipo, tu podes querer ser competitivo e querer melhor sem ter que passar por cima das Por cima pessoas de ninguém. e sem ter que seres Concordo. mais pessoa. Concordo. Olha, vamos avançar para o ping-pong final. São perguntas de resposta rápida. Vou começar por esta porque acho que é inspiradora e a ver o que é que tu dirias. O que é que tu dirias ao Hugo de 18 anos? Para ser mais flexível e ter mais paciência e controlar um bocadinho o meu feitio. Teres afirmado no Boa Vista ou teres chegado à seleção A? O que é que ficou por fazer? Eu nunca cheguei à seleção A, mas também nunca senti que me tivesse afirmado completamente no Boa Vista, portanto aí era as duas. Mas o que é que tu preferirias? Teres afirmado no Boa Vista ou teres chegado à seleção? Eu nunca conseguiria chegar à seleção A sem me ter afirmado no Boa Vista. Sim, é uma boa resposta, concordo. Bessa ou Dragão? Depende. Vai ser especial, foi onde eu joguei mais, mas não podemos fechar os olhos que o Dragão não é. Tem sempre muito mais gente e o ambiente acaba por ser mais inflamado quando tem mais gente. Eu percebo. Melhor estádio em que, o, estádio em, o melhor estádio em que jogaste? Todos os estádios do Euro aqui em Portugal são todos bons. Porto, Benfica, Sporting, pronto, para ser rápido. E Boa Vista. Ok. Um estádio que adorarias visitar? Gostava de ver um jogo no La Bombonera. Show, deve ser incrível. Do Gostava de ver Boca um. Juniors na Sim, Argentina deve ser incrível. gostava de ver um jogo Deve lá. ser mesmo, deve ser mesmo incrível. E se possível, um Boca River. Sim, Uma, claro. deve ser uma loucura. Treinador mais marcante. Eu quando me falaste das perguntas rápidas, eu fiquei com medo dessa. Todos é injusto do tipo dizer um, porque vários me marcaram, não é? O Rei das Subidas marcou-me porque subi divisão, o Jaime Pacheco marcou-me porque conheci-o e ele foi campeão e foi a primeira pessoa que me chamou. Pronto, vou dizer pelo menos então, deixa-me dizer esses dois, Jaime Pacheco e Vitor Oliveira, por esses motivos. Melhor colega de equipa. Melhor em que sentido? O melhor jogador com quem jogaste. Cristiano. Nos séniores, porque o Cristiano é uma João resposta mais Vieira do que Pinto. óbvia. João Vieira, eu Ah, ia dizer isso. uhum. O melhor jogador com quem eu joguei foi o Cristiano, mas na altura em que eu joguei com ele, o melhor foi o João Pinto. Porque eu Tratado, João já joguei Pinto. com o João Pinto no final da carreira dele e o Cristiano foi no início. João Pinto é um tratado, não é? Sim. É muito bom jogador, também concordo. Teu melhor amigo no futebol? Pá, não tenho assim, acho que não tenho, dou-me bem com muita gente, mas não tenho assim um Um amigo. melhor amigo. Não, Ok. não tenho ninguém que eu esteja diariamente que tenha sido o meu colega de futebol. Eu Uhum. dou-me bem com muitos. Marcar um golo ou fazer uma assistência? Aí é complicado. Eu tinha prazer nas duas coisas, a ser sincero. Tinha muito Ok. prazer nas duas. Ok. Subida de divisão com o Arouca ou o título de Júniors pelo Boa Vista? O que é que te tocou mais? Pá, tocaram muito. Tinha que pensar, não dá para ser assim tão rápido, mas acho que é mais competitivo. Subir de divisão, acho que é mais que estamos a falar de uma das ligas mais competitivas, sem dúvida. Mas Sim. em termos de marcar, pá, é as duas, mas
mais competitivo subir divisão. Acho que é mesmo muito complicado. Melhor exibição da tua vida, da tua carreira. Acho que foi quando subi divisão, estás a ver? Quando fui, que me lembro, quando subimos divisão no Arouca contra o Benfica B, que eu marquei um gol de chapéu, fiz uma assistência ou duas, já não me lembro. Foi mesmo tudo que eu fazia calhava bem. Eu depois mostro. Ok, quero ver, quero ver. O adversário mais difícil que tiveste? Jogador? Sim, contra quem jogaste, sim. Não faço. Aquele lateral que tu esquece, nunca conseguias ter o melhor do Hugo naquele jogo. Pá, Ou aquele que te motivava a tu quereres melhorar, basicamente. sinceramente, não tenho assim nenhuma memória. Já joguei. Às vezes vou ao 0-0 ver. A sério, às vezes vou ao 0-0 ver. Às vezes que eu nem tenha jogado, não tenha entrado, Aham, mas dou aham. por mim a ver a ficha de jogo. Eu estava no banco e jogadores que eu joguei, tipo, joguei contra Cancelos, que na altura é do Benfica B, sei lá, joguei contra muitos jogadores que eu agora estar a dizer joguei contra tantos que não faço, não tenho assim uma. Eu entendo, eu Mas eu entendo. acho que tinha muitas dificuldades se tivesse que apanhar um dia um Bozingua, que eu dou-me bem com ele. E tinha muitas dificuldades porque eu gostava da. Rápido, agressivo, intenso, né? E aqueles jogadores que tipo, eu para passar por ele tinha que o fintar 3 vezes. Esses jogadores são muito chatos. Eu apanhei lá atrás em que eu fintava e ele conseguia recuperar. Eu tinha que fintar outra vez. Esses jogadores são muito chatos. Eu acho que É, eu nunca joguei contra ele. Já estive com ele no balneário quando era chamado aos séniores. Dou-me bem com ele agora no pós-futebol. Mas nunca joguei contra ele, ainda bem, porque eu acho que ia ter muitas dificuldades. há muitos extremos agora que dizem que o adversário mais difícil para eles é o Cucureia da seleção espanhola, precisamente por causa disso, que é aquele lateral Chato, chato, rápido. agressivo, Sim. rápido, intenso. Deve ser mesmo. Eu gostava muito de apanhar centrais a lateral, porque era muito Claro, claro. Eu percebo, muito tecnicista. Numa palavra, o que é o futebol para ti? a vida. Hugo, foi um gosto ter-te aqui. Gostei muito desta conversa. Grande abraço, meu menino. Fica bem. Obrigado. Um Um abraço. Tchau, abraço. tchau. E este foi mais um episódio. Espero que tenhas gostado. Peço novamente para subscreveres o canal, para ativares o sininho para mais notificações, para partilhares este vídeo com todos os familiares, conhecidos e amantes do desporto. Volto para a semana com promessa de mais desporto.